Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje quarta-feira, dia daquele vídeo sem enrolação. E o assunto de hoje é Bradesco. Essa pergunta que está surgindo aí, se o Bradesco fez o dever de casa ou se ele ainda anda mal das pernas. Vale ressaltar que no início do ano a gente fez um vídeo sobre o Bradesco que a gente acertou exatamente o que iria acontecer, inclusive é o vídeo com mais visualizações aqui no canal, acho que já tem mais de 300 mil visualizações. Vale a pena voltar nele. Mas, de qualquer forma, vamos agora falar sobre a nova postura no Bradesco, o que aconteceu desde então. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal e depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, antes de mais nada, comentem aí embaixo se vocês gostam de Bradesco ou não, qual o motivo de vocês gostarem e qual o motivo de vocês não gostarem de Bradesco. Vamos dividir esse vídeo em três partes aí. Primeiro, vamos falar sobre os resultados agora de Bradesco, que eles são importantes, obviamente. Segundo, vamos falar sobre dividendos, porque muitas das pessoas que investem em Bradesco estão pensando sim em dividendos. E terceiro, vamos mostrar as mudanças, as alterações estatutárias que foram feitas agora a partir do mês de novembro em Bradesco, já pensando em um novo aí futuro para o próprio banco. Então, nesse primeiro ponto aqui, a gente vai falar sobre os resultados de Bradesco. E os resultados de Bradesco a gente já tinha antecipado lá atrás que viriam piores, né? O próprio Bradesco já tinha antecipado que viriam piores. Então, é como a gente sempre fala, se você espera o ruim e vem alguma coisa média, a ação sobe, e era mais ou menos o que a gente tinha imaginado lá atrás. A gente tinha calculado que o lucro de Bradesco ficaria entre 16,8 e 17,5 bilhões, e tudo leva a crer que ele vai passar desses 17,5 bilhões, e agora vocês vão entender um pouco mais. Tá? Então isso aqui foi a expectativa que o Bradesco colocou no início do ano. Né? Então a carteira de crédito expandida ele imaginava que ia crescer de 1% a 5%. Você vê que agora está em queda de 0,1%. A margem financeira total subindo de 2% a 6%, está caindo 1,3%. Você vê que ele não consegue bater nada. Receita de prestação de serviço subindo entre 2% e 6%. A gente vê outros bancos crescendo mais do que isso, inclusive, mas ele crescendo só 0,6%. Aí despesas operacionais, que é uma coisa ruim, né, que é quanto menos melhor, de 7% a 11% e crescendo 10,2%, quer dizer, quase ali no máximo. Resultado das operações de seguro, previdência e capitalização. O segundo trimestre foi muito bom, então está acima, isso aqui está salvando. E a PDD expandida está abaixo do que era esperado inicialmente. E isso foi o que salvou o resultado do terceiro trimestre. 29 bilhões, se agora tiver mais uns 8 bilhões, 8,5, vai ficar mais perto da parte de baixo ali da imagem ali do guidance. Então, só para vocês terem uma ideia aqui do que está acontecendo, vamos aproveitar aqui para passar alguns dados aqui, algumas amostras do resultado do Bradesco aqui, que vai ficar mais claro para vocês. Então, é importante que vocês entendam que o banco ele tem duas formas de ganhar dinheiro aí maiores, vamos dizer assim. Uma delas é a margem financeira, que nada mais é do que a diferença de dinheiro em que ele empresta o dinheiro e que ele capta o dinheiro. Então, se ele capta por um determinado valor e empresta por um valor maior, essa diferença é a margem financeira. Tá? A margem financeira líquida seria descontando aquelas provisões para quem não vai pagar. Então, a gente tem essa margem financeira líquida e as receitas de prestação de serviços e etc. No caso do Bradesco, ainda tem a parte de operação de seguros, previdência e capitalização dentro do próprio banco. Tá? Então, a gente vê aqui, ó, margem financeira líquida primeiro. Né? O Bradesco com 6,6 bilhões no terceiro trimestre, isso significa uma queda de 26% frente ao ano passado, 37,9%. Quer dizer, muito ruim o resultado. Né? A margem financeira mesmo, sem contar a PDD, que é a provisão de devedores duvidosos, caindo 2,6% frente ao ano passado e 1,3% nos 9 meses. Então, a PDD é importante aqui, né? A provisão. Mas a gente vê que mesmo se a provisão ficasse constante, ainda assim o banco teria caído essa margem financeira dele. Agora, a gente tem receita de prestação de serviços crescendo 2,9% frente ao ano passado e 0,6%.
ambos abaixo da inflação. Também resultados fracos. Despesas operacionais aqui a gente vê subindo acima da inflação. E o que salvou aqui um pouco esse ano foi essas operações de seguro, previdência e capitalização aqui. O que me deixa mais tranquilo, vamos dizer assim? Né? O que me deixa mais tranquilo é que a gente vê aqui um lucro líquido recorrente de 4,6 bilhões, né? E esse lucro líquido de 4,6 bilhões, já imaginamos um resultado de 18 bilhões, 18,4, se ficar com essa provisão de devedores duvidosos. Só que, se você perceber, frente ao último trimestre, que foi o segundo trimestre, já teve uma queda de 10,9. Então, se essa queda da PDD continuar acontecendo, esse é um ponto muito positivo para o Bradesco. Tá? Então, quer dizer, o Bradesco ele pode voltar, talvez não a dar lucros de 9 bilhões igual o Banco do Brasil e Itaú. Eles estão muito mais bem geridos. Mas, se ele consegue passar para 6 bilhões por trimestre, ou para 5,8 bilhões por trimestre, ele passa para 23 a 24 bilhões, já é o suficiente para a ação pular de 16 para pelo menos uns R$ 20 na minha visão. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O Bradesco nem precisa melhorar muito, ele só precisa melhorar essa PDD aqui. Por que é difícil melhorar a PDD? Porque quando você faz um empréstimo para alguém, né, e ele tem lá 60 parcelas para pagar, se ele não pagou as primeiras 6, as primeiras 10, as primeiras 12, ele teve problema, é muito possível que ele não pague todas as outras 48 que faltam. Né? Então você não consegue se livrar daquele crédito ruim do dia para a noite, né? Não é assim, não é igual uma loja de varejo que você pega, faz um super saldão de tudo e aí você vende tudo, no dia seguinte vida nova, não é assim. Você fica com aquele crédito ali dentro do teu balanço, a não ser que você pegue e baixe tudo, por exemplo, que é o que muitos desses bancos fizeram, tá? Mas mesmo assim ainda tem safras ruins dentro dessa carteira de crédito do Bradesco. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos aproveitar para falar sobre a remuneração aos acionistas aqui. Né? Se a gente parar para olhar aqui, esse ano foi um ano muito ruim em termos de dividendo para o Bradesco. Se eu pegar as ações PN aqui, que hoje estão a R$16 e pouco, mais ou menos, a gente vai ver que eu já fiz o cálculo, tá? 0,0189 vezes 12 meses, mais esse juro aqui de 0,19. Deu esse 0,42 aqui. Isso dá menos de 3% de yield. Agora, deve vir um outro juros do capital próprio complementar. Por quê? Em 2022, ele joga aqui um juro sobre capital próprio complementar, ó, de 58 centavos em dezembro. Eu não acredito que vai vir um desse tamanho. Em 2021, teve aqui um complementar só de 2 centavos, mas também em dezembro. Tá? Só que aqui teve um suplementar ali antes. E estava saindo ali do Covid. E 2020, em dezembro, teve aqui um de 0,41 também. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, o Bradesco ele costuma anunciar um juro sobre capital próprio que costuma ser bom no final do ano. Eu acredito que não vai ser igual ao do ano passado porque o lucro caiu, mas deve vir alguma coisa entre 30 e 40 centavos, pelo menos aí. Então, subindo mais isso, deve acabar o ano com yield entre 5% e 6%. Não é nada super maravilhoso, mas já é ok. Por exemplo, ainda mais imaginando que o banco não está numa situação boa. Agora, a gente tem uma situação muito favorável para o Bradesco com relação à queda de provisão, né, de devedores duvidosos, mas a gente vê que operacionalmente o banco ainda tem muita complicação. A gente percebe que ele está entregando menos resultado de receita de prestação de serviços do que outros, ele está entregando mais despesas do que outros, ele está entregando um aumento de margem financeira líquida menor do que outros. E aí o que o banco fez? O Bradesco ele é conhecido por manter o CEO no cargo por muito tempo, ser um banco muito longevo, e ele muda essa estrutura dele e ele aceita que esse último CEO talvez não tenha dado tanto resultado assim. Então, em novembro agora, dia 23, ele muda o CEO, o presidente da companhia, né? Então, Marcelo de Araújo Noronha assume do lugar do Otávio de Lazari Júnior, que vai assumir cargos em conselho de administração, e a gente já começa a perceber o quê?
a saída de vários diretores ali, o que é importante. Ó, Bradesco passa por novas mudanças na diretoria após troca na presidência. Então, isso é algo que não vai dar retorno para ele agora em 2024, mas é algo que já vai ser construído uma escadinha para que ele consiga ter índices de eficiências melhores, ou seja, menos despesa com mais margem. Então, assim, eu particularmente sigo muito otimista com o case de Bradesco. Por quê? Porque é um banco que mesmo em uma situação ruim, ele continuou gerando lucro, né? E ele hoje ainda é negociado muito barato em relação ao que ele já foi no passado, né? Se você pegar aqui a Bradesco 3, por exemplo, ela está menos do valor patrimonial. Se você pegar a Bradesco 4 aqui, você vai ver que ela está 1,09 vezes valor patrimonial, e isso tudo porque o lucro líquido dos últimos 12 meses está só em 14,8 bilhões. Tá? Eu particularmente acredito que esse número vai subir bem no próximo ano, e aí a gente já pode parar e pensar em algo mais forte pro Bradesco dar de resultado nos próximos anos aí todos, tá? Então, por exemplo, se eu pegar só esse 4,6 aqui dos últimos 3 meses e multiplicar, já dá 18,4. Então, a gente já baixa esse preço sobre lucro para 9 e pouco. Se ainda tiver resultados melhores e isso subir para 22, 23, isso aqui já cai para um preço sobre lucro de 7 ou 8. E aí a gente tem um cenário aí muito propício para que o Bradesco suba, né? Ele não vai ser aquela empresa que vai te deixar milionário, mas é uma empresa que tem tudo para sair de 16 e ir para 20 reais, por exemplo. Enfim, pessoal, essa é a minha opinião sobre Bradesco, avançando aí em algumas frentes que são importantes, como redução de despesa, entrar aí e ver o que está acontecendo, por que ele não está conseguindo reportar bons números, e o terceiro, acertar essa situação da carteira de crédito, em que ele agora passa a tomar um pouco menos de risco e passa a emprestar com mais parcimônia para devedores com garantia, com spread mais baixo de risco, mas com uma garantia maior de crédito. Tudo isso deve fazer com que a provisão caia, que a margem suba, que as despesas caiam e que ele se torne mais eficiente. 2024 tem tudo para ser um ano bem promissor para o Bradesco, e ele deve, né, trazer um retorno aí interessante e um dividendo voltando a crescer também. Abraços, bons investimentos e até a próxima.